Olá a todos que estão assistindo esse vídeo, eu sou o Fixit, o apresentador dele. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Slendytubbies, não é? Uma franquia que mistura elementos de Slenderman no quesito de você simplesmente coletar um item em uma certa quantia. Mas ao mesmo tempo, misturam algo tanto quanto inusitado. Teletubbies. Esse não vai ser um vídeo focado nos jogos originais, e sim vai ser focado em um jogo que me marcou de certa forma. Eu cheguei a jogar os jogos originais como o Slendytubbies 1, o primeiro que surgiu todos lá, o terceiro jogo e o segundo, e na minha opinião o segundo é um pouco... Mas agora você deve estar se perguntando, mas por quê? Por que o único jogo de Slendytubbies? E eu te respondo, porque esse único jogo tem uma coisa que me deixou bem encucado quando eu jogava na época. E é dele que a gente vai falar, né? Mas antes de eu já começar falando sobre o jogo, eu queria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. E se você quiser também aproveitar, hype o vídeo, eu tô precisando, pô. Afinal de contas vai ser difícil de sair de Tubbyland agora. Mas no máximo é isso. Agora vamos entender a história de Slendytubbies 2D. Se você cresceu numa época onde você só tinha somente o seu celular para jogar jogos, mas queria jogar aqueles jogos incríveis de PC, aí é que tá. A empresa responsável pelos jogos de Slendytubbies, a ZWorks, resolveu disponibilizar para o público na época um único jogo, Slendytubbies 2D. Esse foi um jogo que acho que muitos de vocês já devem ter jogado na época. Um jogo baseado nos jogos de PC que foi passado para celular, só que 2D, óbvio. Mas aí é que entra a questão. O porquê desse jogo é tão bom pra mim, que eu acho ele interessante, tá na resposta simples, a sua ambientação e o seu terror, entre aspas. Bom, você deve estar se perguntando, um jogo 2D simplesmente causando terror, com uma boa ambientação? Acho meio difícil. E é aí que eu te respondo, meu amigo. Isso não é lá tão difícil assim, não é uma realidade tão distante do que a gente está agora. Mas vamos lá em partes, o que é isso? Mas antes, deixa eu primeiro organizar esse cenário. Cenário organizado, trilha sonora boa no fundo, vamos em partes. Slendytubbies 2D foi lançado em 31 de agosto de 2015, onde o mesmo teve bastante repercussão boa já, por parte dos fãs. O jogo raramente recebia alguma atualização, e a última que ele teve, eu não me lembro a data em específico, mas eu me lembro bem como foi ela. Ela se adaptou mais aos padrões do que Slendytubbies estava mais ou menos durante essa época, hoje em dia. Podemos dizer, entre meados de 2017 a 2019, talvez. Modelos foram atualizados, músicas foram trocadas, incluindo a do menu, e personagens foram adicionados, ou seja, tivemos agora os novos Tubbies, tivemos a Lala infectada, o Tinky Winky, Tank, no caso o Tinky Tank, e a Pooh nas suas outras fases. Tivemos até mesmo o Gypsy. Acontece que de um momento repentino o jogo simplesmente saiu da Play Store, talvez pelos devs do jogo não quererem mais sustentá-lo, ou talvez porque simplesmente não queriam mais ter o jogo na Play Store. Mas, nem todas as coisas são sinônimos de ruim, é claro. Um fã resolveu criar o seu próprio Slendytubbies 2D, no caso intitulado de Slendytubbies 2D Revolution. O jogo era como uma atualização muito grande do original, fazendo o original simplesmente ficar obsoleto em comparação a esse. O Slendytubbies Revolution trouxe novas mecânicas e uma atualização das mecânicas antigas, além de trazer novos tubs, novos personagens, uma variação bem grande até. Tivemos a implementação do modo Survival, Collect, até mesmo Sandbox. O jogo até mesmo contava com tutorial, coisa que o original não tinha. Em todo caso, vamos falar agora sobre o que realmente interessa, ou no caso o que fez você vir a esse vídeo. O terror por trás desse jogo. No caso, o que eu quero dizer, a sua ambientação e músicas. Eu sei que a princípio não pode parecer que dá tanto terror assim, mas experimente jogar isso durante uma madrugada com fone de ouvido e escutando a música até o talo. Sinceramente, o que mais me dava medo na época que eu jogava, quando era só uma criancinha pequena, era de que
Eram duas fases que me davam muito medo nesse jogo. A caverna, ou The Cave, e a Custody Reject Facility. Eu espero ter pronunciado isso certo. Pra mim, essas são as fases que mais me davam medo, pois a ambientação, o som e até mesmo os barulhos que os tubs infectados faziam são de dar medo. Para você ter uma noção do que eu estou dizendo, eu vou deixar o áudio de ambas as fases aqui, enquanto eu deixo uma imagem dos tubs. Certo, acho que agora você conseguiu compreender o que eu quis dizer, agora é pouco. A ambientação desse jogo é de fato bem interessante e intensa em vários momentos. Como eu havia citado nos dois exemplos ali, eu acho que eu vou fazer uma coisa um tanto quanto mais divertida para quem quiser se entreter mais. Eu irei simplesmente pegar algumas fases do jogo, vou falar um pouco sobre o sentimento que eu tenho sobre cada uma delas e no final das contas eu vou simplesmente colocar uma imagem do tub e os sons que essa fase tem no fundo. Então, sente aí e aproveite um pouco mais do show. O sonho, ou The Dream, é um local coberto por uma névoa densa e preta sobre um piso xadrez. Nesse local, o único inimigo que te ataca é Shadow Tub, uma criatura muito misteriosa na franquia Slade Tubbies por todo. A ambientação do The Dream, ou o sonho, passa uma sensação extremamente parecida com o que o seu nome propõe, um sonho. Eu gosto de considerar isso como uma mistura entre paralisia do sono e um sonho lúcido. Ou seja, você consegue se mover, você consegue ver as coisas, mas tem um porém, você não sabe o que está acontecendo. Você não tem controle sobre a situação. Tudo que você pode fazer é somente sobreviver. A Custody Reject Facility é uma base onde era feita a antiga produção dos crimes gostosos, ou Custody. Lá você é atacado por um único inimigo, Crawler Tub, ou o Guardião Infectado, como você preferir. O local passa uma estranha sensação como se fosse uma backrooms, se é que você me entende. Algo semelhante a espaços lineares. Todo o local é coberto por uma névoa e a única coisa que se escuta além dos sons do ambiente é o rosnado da criatura em si. Esse local me dá uma sensação de como se eu estivesse simplesmente indo para um local desconhecido e tendo absoluta certeza de que não tem ninguém lá. Quando então eu sou contrariado quando começo a escutar sons de alguma coisa desconhecida rondando pelo lugar. Essa é a sensação que eu tenho, e fica pior ainda quando você é pego de surpresa, quando você escuta o som do tub infectado, e você simplesmente morre sem motivo nenhum, e só depois que você começa a perceber o que realmente aconteceu. A estação de satélite ou The Satellite Station é um dos locais com uma história mais perturbadora, se formos ver pela história de fundo. Mas tem algo que me deixa bem desconfortável. É o seu cenário e a criatura que tem nele. Você é atacado por um único tub, a Pooh. Para ser mais específico, em sua segunda fase, onde ela possui garras nas costas. O local é praticamente uma estação de satélite, onde era para ter vários tubs nela que estavam trabalhando até que foram atacados pela mesma, no caso, a Pooh. Os sons ambientes dessa fase são uma das melhores coisas que tem. A escola possuída, ou Possessed School, é um dos locais que entra no meu top 3 de locais mais assustadores desse jogo. Nesse local você é atacado por um ser de habilidades bem roubadas, digamos assim. Você enfrenta a fantasma da garota. Eu não sei qual é o nome desse ser até hoje. Muita gente diz que nessa primeira versão de Slade Tubbies 2D era pra ser o Jeff the Killer, mas eu prefiro não acreditar nisso. Mas voltando,
Esse é um cenário bem incomum para os padrões de Slendytubbies. Afinal de contas, você está simplesmente em uma escola abandonada. E algo que contribui bastante para a construção do cenário é as manchas de sangue que tem por todo o local, com mensagens, frases, pedidos de ajuda. Tem uma história por trás. Além dos sons ambiente e do próprio som que a garota fantasma faz. Tudo é muito perturbador, se vamos parar pra pensar. E mais, nem mesmo na zona segura você tá salvo. Ou seja, é simplesmente perturbador. The Secret Lair é o local onde era dada origem aos Teletubbies. Simplesmente máquinas que criavam os mesmos. Porém, graças ao vírus Tubby, agora essas máquinas dão a vida a Newborns. Seres sem braços, alguns com mutações genéticas, dentre várias outras variações. Você é atacado por dois inimigos dessa vez. Dois Newborns, para ser mais específico. Tubbies recém-nascidos que têm o mesmo grito que o Tinky Winky por algum motivo. Isso é um local bem específico que eu vou explicar um pouco mais pra frente, mas ele é extremamente claustrofóbico. Você se sente preso, você não tem quase nenhuma rota de fuga contra essas coisas. Se você fica preso em um canto, você simplesmente reza muito para os newborns não te pegarem. A música ambiente também não coopera muito pro seu lado. E isso é algo bem interessante mesmo, bem assustador. Principalmente quando você tá perto de alguma coisa. Você começa a pensar que, tipo, eu vou entrar em uma sala e vou encontrar um custard. Mas quando você menos espera, você é surpreendido por um newborn. É simplesmente aterrorizante essa ideia. E ela é executada de uma maneira bem inteligente aqui. Chegamos, enfim, ao último dessa lista minha. The Cave, ou A Caverna. Lá você é atacado por um dos tubs mais rápidos e fortes do jogo, que eu quero dizer. Cloudtub. Teletubby da garra. Como eu havia mencionado bem antes em uma parte do vídeo, onde eu tinha colocado o áudio do jogo em si, essa ambientação de uma caverna extremamente claustrofóbica e quase impossível de fuga é algo que deixa tudo ainda mais perturbador. É muito intenso. É impossível de explicar em palavras. Só você jogando o jogo para você conseguir entender cada uma das palavras e criaturas que eu citei aqui. Então, é uma das fases bem perturbadoras com os sons de fundo e a intensidade e a adrenalina de quando você sente que o Cloudtubby tá nas suas costas e você tem que correr pela sua vida. Senão você vai ter que começar tudo de novo. Mas no máximo, é isso. Acho que encerramos por aqui. Considerações finais sobre isso? Slendytubbies 2D, antes de suas atualizações, era um dos melhores jogos para se jogar, no caso, do gênero de terror. Em minha opinião, acho que esse jogo merecia um remake 2D ou 3D, já que a ideia foi muito boa e muito bem executada. Mas, no máximo, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu também espero que você tenha gostado de escutar tudo até aqui e tenha se interessado para jogar o jogo. O link eu não vou deixar na descrição porque o YouTube tá banindo muitas das pessoas que deixam link nos comentários na, ou na descrição. Então, se você quiser, você pode só procurar e você vai encontrar os APKs por aí. Mas, no máximo é tudo. Eu sou o Mr. Fixit, o apresentador desse canal. E eu quero que vocês lembrem uma das minhas frases mais icônicas que eu vou deixar marcada aqui. A máscara esconde o nosso eu externo, mas revela o nosso eu interno. Eu sou o Joe Fixit e até a próxima.